Vereadores da capital aprovaram em segundo turno a reforma administrativa proposta pelo prefeito Alexandre Calil do PHS. As galerias da Câmara ficaram lotadas para acompanhar a votação. Muita gente foi à Câmara acompanhar a votação do projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura. O texto prevê que dos mais de 2.000 cargos comissionados, 400 sejam extintos e outros 370 transformados em cargos exclusivos para servidores concursados. Uma economia de 30 milhões de reais por ano. A redução no número de órgãos como secretarias e fundações de 31 para 18 e perda do status de secretaria das administrações regionais, ficando subordinadas diretamente ao gabinete do prefeito. Poda de árvore, iluminação pública, qualquer problema que a pessoa tem na regional não será mais resolvido lá e sim a nível central. Isso para nós perde a força das regionais. Nós somos a favor de uma administração descentralizada. O texto também previa a criação da Secretaria de Cultura. Hoje o que existe é a Fundação Municipal de Cultura. A criação de uma fundação, de uma secretaria, além da própria fundação, é a garantia de que se tenha recursos, tanto financeiros quanto humanos, para poder atender melhor a população de Belo Horizonte. A criação do Conselho LGBT na capital foi o ponto de maior polêmica da reunião. Depois de muito bate-boca, veio a votação. E com 31 votos contra e 8 a favor da criação, ela foi rejeitada. Com os ânimos mais calmos, a votação das subemendas continuou. Algumas foram rejeitadas, como a que tornaria o controle da dívida ativa responsabilidade da Secretaria de Finanças. Mas o plenário decidiu que essa é uma atribuição dos procuradores do município. Em outra, o prefeito queria que a quantidade de cargos comissionados na administração fosse feita pela Secretaria de Planejamento, sem precisar da autorização da Câmara para fazer modificações. Os parlamentares decidiram que não será assim, que é preciso tramitar um projeto de lei para modificar o quadro de comissionados. A reforma, claramente, ela avança no que diz respeito à diminuição do tamanho do Estado. Então, eu tenho, nesse momento, um município menor, com menos funcionários, mais econômicos. Mas eu poderia ter avançado mais, eu poderia ter cortado mais cargos de confiança, eu poderia ter aumentado o número de funções gratificadas para não ter que contratar tanta gente com indicação política, eu poderia ter diminuído algumas funções, poderia ter tratado das empresas públicas que não foram abordadas, poderia ter tratado e extinguido várias das autarquias municipais. Mas o líder do governo garantiu que a prefeitura saiu vitoriosa do embate. Segundo ele, a essência do projeto da reforma foi mantida e aprovada por unanimidade pelos 38 vereadores presentes. Ele não é um projeto do Executivo simplesmente, ele é um projeto que foi totalmente modificado, grande parte dele modificado aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, cerca de 100 emendas já incorporadas ao projeto e outras 68 emendas que nós vamos discutir com o governo, quantas que podem ser incorporadas ou não. Mas a base do projeto, que é diminuição de cargo, economia, eficácia na máquina pública, isso foi mantido. Então, é uma grande vitória da cidade de Belo Horizonte. Respeitando a tramitação, o projeto de lei da reforma administrativa do município segue mais uma vez para a Comissão de Legislação e Justiça. Lá, os vereadores vão votar a proposta de redação final e encaminhar o texto aprovado para o gabinete do prefeito Alexandre Calil. Bom, agora cabe ao prefeito Alexandre Calil vetar ou sancionar essas emendas num prazo de 30 dias. Os pontos que forem vetados voltam para discussão na Câmara.